Pessoal da 902, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert. Eu vou gravar para vocês agora a correção da última atividade que eu passei. Algumas pessoas já até entregaram para mim no privado. Quem já entregou pode verificar se acertou, se errou. Se errou, pode entregar novamente, né? Reposta a atividade para mim lá no privado. Quando eu colocar lá aquela frase aguarde, né? Eu coloco aguarde, em breve a sua atividade será corrigida. Eu não quero que vocês escrevam nada, porque quando eu coloco essa frase, é porque eu sei que tem uma atividade daquele aluno ali que precisa ser corrigida, certo? É por isso que eu fico replicando sempre a mesma frase. Então eu vou corrigir agora essa atividade que eu passei para vocês, foi a última. E na sequência eu vou passar mais algumas atividades de compreensão e interpretação. Como eu falei para vocês no nosso encontro pelo programa, né, pelo Google Meet na semana passada, vocês vão fazer esse ano aí a prova do SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que mede os conhecimentos em português e matemática dos alunos não só da rede pública, mas da rede privada, né? E também não é só com relação à questão do ensino de português e matemática, mas tem a ver com a questão da frequência, tem a ver com uma série de coisas, né? E tudo isso para ter base para o IDEB, né? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é feito de 2 em 2 anos, através aí dessas avaliações. Então eu vou ler para vocês o texto, já falei demais, eu falo muito, e aí a gente vai responder a atividade que está pendente. Então vamos lá, a origem da noite. E é assim até hoje, depois do mundo feito, vem um para achar defeito. O índio Uiahã achou na criação uma falha. Era dia atrás de dia, dia atrás de dia, noite não havia para se dormir e descansar. De tanto assuntar, o Iahã acabou descobrindo a dona da noite, a Surucucu. Moço valente juntou o arco e as flechas, dizendo à sua gente: esperem que esse cansaço já finda, vou e trago a noite comigo agorinha. Chegando à casa da Surucucu, bateu palmas e chamou: ó comadre, venho de longe para lhe comprar a noite. Em troca, ofereço-lhe meu arco e flechas. A Surucucu danou-se a rir da proposta de Unharã, depois respondeu: e como se usa arco e flecha sem mãos e pés? Sua oferta não tem serventia para mim. O Yarrã voltou para a aldeia e se pôs a matutar. Passou o tempo de uma lua, se lua houvesse. Então uma ideia brotou-lhe da cachola: vou oferecer à dona da noite a faixa que uso nas pernas. Isso ela há de querer. Cedinho banhou-se no rio e foi direto à casa da Surucucu. Como da primeira vez, bateu palmas e chamou. Diante da oferta do índio, ela respondeu: na perna não presta, porque perna não tenho, mas aceito a faixa, amarre-a no meu rabo. Bem, pessoal, voltando, aqui nesse item 6, que é a continuação lá daqueles 5 itens que nós fizemos na semana passada, ele pergunta o seguinte sobre esse texto aqui, A Origem da Noite. No trecho, então uma ideia brotou-lhe da cachola, a palavra destacada é exemplo de... Aí vocês perguntam: professor, qual palavra aqui está destacada? Eu realmente esqueci de colocar para vocês, mas o destaque era para ter sido feito em cachola, viu, gente? Então eu acredito que vocês tenham dificuldade em responder esse item, né, essa questão, porque não estava destacado nenhuma palavra, mas a palavra para ser destacada era cachola. Então essa palavra, ela é o quê? Né? Ela é exemplo de quê? De uma expressão literária? Com certeza não, porque expressões literárias são expressões que têm um grau de requinte, né? São palavras mais rebuscadas, são palavras com registro mais formal. Então, com certeza, cachola não é uma expressão literária, também não é uma linguagem científica, né? E ficaríamos aqui entre expressão regional ou linguagem informal. Não é uma expressão regional porque a palavra cachola a gente vai ouvir em várias regiões do país. Ela não faz parte só do Maranhão ou do Rio de Janeiro, né? Como tem expressões que só fazem parte de certas regiões, né? Mas cachola não. Cachola está mais uma linguagem informal. Essa aqui seria a alternativa correta. Ele está dizendo, na verdade, aqui, que uma ideia surgiu da cabeça dele, certo? Então,
Cachola é um exemplo de linguagem informal, beleza? A gente vai avançando aqui nos itens e vou ler para vocês agora a fábula do La Fontaine, a formiga e a cigarra. Era uma vez uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o período do inverno. De inverno, não aproveitou nada do sol, da brisa suave do fim da tarde, nem do bate-papo com os amigos, ao final do expediente de trabalho. Tomando uma cervejinha, seu nome era Trabalho. Perdão. Não aproveitou nada do sol, da brisa suave do fim da tarde, nem do bate-papo com os amigos ao final do expediente de trabalho, tomando uma cervejinha. Seu nome era Trabalho e seu sobrenome Sempre. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos e nos bares da cidade. Não desperdiçou um minuto sequer, cantou durante todo o outono, dançou, aproveitou o sol, curtiu para valer, sem se preocupar com o inverno que estava por vir. Então, passados alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava começando. A formiguinha exausta entrou em sua singela e aconchegante toca repleta de comida. Mas alguém chamava por seu nome do lado de fora da toca. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga, cigarra, dentro de uma Ferrari, com um aconchegante casaco de vison, e a cigarra falou para a formiguinha: Olá, amiga, vou passar o inverno em Paris. Será que você poderia cuidar da minha toca? Claro, sem problema. Mas o que lhe aconteceu? Como você conseguiu grana para ir a Paris e comprar essa Ferrari? Imagine você que eu estava cantando em um bar na semana passada e um produtor gostou da minha voz. Fechei um contrato de 6 meses para fazer shows em Paris. A propósito, amiga, deseja algo de lá? Desejo sim. Se você encontrar uma tal de La Fontaine por lá, se você encontrar um tal de La Fontaine por lá, manda ele para o diabo que o carregue. Moral da história: aproveite sua vida, saiba dosar trabalho e lazer, pois trabalho em demasia só traz benefício em fábulas do La Fontaine. Muito legal, gente, essa fábula aqui que foi reelaborada, né? Aqui é uma releitura dessa clássica fábula A Formiga e a Cigarra. Na fábula original, a moral da história é que primeiro vem o trabalho, né? Primeiro vem os afazeres, primeiro vem as responsabilidades para depois vir a diversão. Na verdade é a formiga e a cigarra, né? Não é a cigarra e a formiga. E aqui esse texto ele adaptou, né? Ele fez uma releitura aí. E também eu considero isso aqui uma verdade, né? A gente não pode trabalhar demais, a gente não pode viver para trabalhar, a gente tem que trabalhar para a gente viver, né? Primeiramente vem o viver, depois vem o trabalhar. É isso que ele quis dizer no final das contas. Aí a questão 7 é o seguinte: em relação ao texto original da fábula, percebe-se ironia no fato de... Qual seria aqui a alternativa correta? A cigarra sem trabalhar surgir de Ferrari e casaco de vison, a formiga trabalhar e possuir uma toca, a cigarra deixar de trabalhar para aproveitar o sol, a cigarra não trabalhar e cantar durante todo o outono. Onde é que está a ironia aqui, gente? A ironia reside justamente no fato da cigarra sem trabalhar, né, surgir de Ferrari e casaco de vison. Então, a ironia, né, é uma figura de linguagem que consiste em uma frase, em uma expressão, em um texto, em um discurso, falar exatamente o contrário daquilo que ele está dizendo, né? A gente geralmente é irônico quando a gente fala aquilo que a gente não quer dizer com outras palavras. Aliás, fala aquilo que a gente quer dizer, mas não diretamente, né? Mas com outras palavras. Isso aqui é ironia. Então a ironia aqui está nesse fato, né? Ela não trabalhou e a gente pensou que ela fosse pedir, né? Na fábula original, ela ia, né, para pedir abrigo, né, para formiga, só que a gente tomou um susto, né, na verdade, né? Ela surgiu muito bem e ia passar o inverno em Paris. E só que aqui eles trouxeram uma outra moral. Beleza, pessoal, vamos continuar, né? Então os itens lá da prova são desse jeito, viu, gente? Vocês vão fazer itens dessa mesma natureza, né? Geralmente são muitos textos, por isso que é importante vocês se familiarizarem com vários gêneros discursivos, seja fábula, seja quadrinhos, seja o anúncio, seja a charge, seja o cartoon, né? As tipologias também textuais, narração, descrição, dissertação, textos indutivos e por aí vai.
Eu vou ler aqui agora para vocês o cabo e o soldado. Um cabo e um soldado de serviço dobravam a esquina quando perceberam que a multidão fechada em círculo observava algo. O cabo foi logo verificar do que se tratava. Não conseguindo ver nada, disse pedindo passagem: Eu sou o irmão da vítima. Todos olharam e logo deixaram passar. Quando chegou ao centro da multidão, notou que ali estava um burro que tinha acabado de ser atropelado e sem graça gaguejou, dizendo ao soldado: Ora essa, o parente é seu. E aqui parece mais uma piada, né, gente? Mas é um desses itens dessa natureza que também vocês vão enfrentar, né, lá na prova do SAEB. Vamos à questão, que é um texto de humor, né, um texto que tem humor, é um texto engraçado. No texto, o traço de humor está no fato de onde é que reside o humor aqui nesse texto. O cabo e um soldado terem dobrado a esquina? Não, né? Isso aqui é uma ação corriqueira, todo mundo faz isso, não tem humor nisso daqui. Então essa aqui está fora, né, gente? Ter sido um burro a vítima do atropelamento, todos terem olhado para o cabo ter ido verificar o que se tratava, aqui, né, de todas aqui, mais vai suscitar humor, e a gente vai entender esse humor no finalzinho, né, quando ele fala assim, né, ele fala bem assim, ó, o soldado, ora o parente, ora essa, o parente é seu, né. Aliás, é nem um soldado que fala isso, gente. Deixa eu ver quem é que fala isso aqui. Todos olharam, eu sou o irmão da vítima, todos olharam e logo o deixaram passar. Quando chegou ao centro da multidão, notou que ali estava um burro que tinha acabado de ser atropelado e sem graça gaguejou, dizendo ao soldado. No caso aqui foi o cabo, né, que disse ao soldado, ora essa, o parente é seu. Então aqui o humor está no fato, né, de o burro ter sido a vítima de um atropelamento. Pareceu algo aqui, o texto tratou isso como engraçado, mas se a gente fosse ver isso no nosso dia a dia, na nossa realidade, a gente poderia também perceber que as pessoas poderiam se aglomerar, né, caso algum animal, principalmente um burro, que é um animal de grande porte, né, de médio porte, né, mas não é igual um cachorro, um gato. Então, se um burro fosse atropelado, com certeza as pessoas iriam se ajuntar também para poder ver como ajudar, né, ou como desobstruir o tráfego de carros. Então, não é algo assim tão difícil de acontecer, né? No texto aqui foi engraçado devido ao diálogo do cabo e do soldado, mas na realidade, né, é algo bem fácil de acontecer, o atropelamento aí de um burro. Vamos para a nossa questão 9, vou ler para vocês o texto Covardia. Passeavam dois amigos numa floresta quando apareceu um urso feroz e se lançou sobre eles. Um deles trepou numa árvore e escondeu-se, enquanto o outro ficava no caminho, deixando-se cair ao solo. Fingiu-se morto. O urso aproximou-se e cheirou o homem, mas, como este retinha a respiração, julgou o morto e afastou-se. Quando a fera estava longe, o outro desceu da árvore e perguntou, a gracejar ao companheiro: Que te disse o urso ao ouvido? Disse-me que aquele que abandona o seu amigo no perigo é um covarde. Aqui eu já tenho um texto com uma reflexão, né? Um texto mais reflexivo, né? Que não tem traço de humor, mas passa mais uma moral, né? E também um aviso, né? Além de passar uma moral, passa um aviso, uma advertência, né? De que abandonar uma causa é sinônimo de covardia. Vamos aqui à questão 9. Ela pergunta o seguinte, essa questão 9. No final dessa história, a fala do personagem demonstra o quê? Vamos ver aí, gente. Satisfação por estar vivo, surpresa por ter escapado do perigo, decepção pelo abandono do amigo, ou alegria por não ter, ou alegria por não ser covarde. A mais absurda aqui é a letra D, né? Essa letra D aqui, ela já pode ir direto, né, pro lixo. Satisfação por estar vivo, surpresa por ter escapado, né, é o finalzinho da história, né? Diz-me que aquele que abandona o seu amigo no perigo é um covarde. Decepção pelo abandono do seu amigo. Essa aí seria a resposta correta. E o nosso último item de hoje é o texto de Manuel Barros, A Namorada. Havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela.
não havia e-mail, o pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pichava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira e então era agonia. No tempo do onça era assim. Aqui eu tenho o item 10, que vai falar o seguinte: no trecho "O pai era uma onça", a palavra destacada sugere que o pai era o quê? Era perspicaz, era esperto, era rígido ou era rápido? Aqui é uma expressão que a gente usa muito, né? Quando fala que alguém é uma onça, fulano virou uma onça, a gente quer dizer o quê? Que ela ficou brava, né? Que ela ficou indignada. Como não tem aqui nenhum sinônimo de bravo e indignado, o mais certo aqui seria rígido, né? O pai era uma onça, o pai era muito rígido, ele era muito... Eu ia usar uma outra expressão, cri-cri, né? Uma pessoa que é cri-cri, uma pessoa que é muito ali metódica, que gosta das regras, né? Que gosta de tudo certinho. Então, não seria aqui perspicaz, que é uma pessoa que percebe as coisas no ar, esperto ou rápido, é uma pessoa rígida. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Eu vou postar para vocês mais uma atividade da nossa próxima aula. E aí, quem não fez, me envia no privado. Quem já fez, né, pode verificar se está certinho aí o gabarito, né? Aqui eu tenho o 6, item C, o 7, item A, o 8, item B, o 9, item C e o 10, item C. Beleza? Então eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.